Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de cálculo numérico em Julia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os métodos da secante e da falsa posição, que são expansões dos métodos de Newton e da bissecção, respectivamente. Então esse vídeo finaliza a segunda aula de zero de função, tá? Então a gente vai ver o método da secante funcionando aqui nesse exemplo. Aqui ele começa com os dois pontos mais ou menos ruins, e aí ele começa a usar retas secantes para achar os próximos passos, tá? Então aqui esses dois pontos iniciais são mais ou menos fixos, o primeiro deles pelo menos, e a gente vai ver aqui no método da... Essa é a bissecção, como a gente já conhece lá atrás, para achar a raiz de 2. E aqui como é que o método da falsa posição é diferente. E você vê que nesse caso ele foi bem melhor, metade do número de iterações, e é um caso bonitinho, onde ele vem pela esquerda e acha a solução rapidinho. Legal? Então é isso, já se inscreve, já deixa seu like e acompanha o vídeo todo para poder entender como é que a gente chegou nesse ponto aqui, tá? Obrigado. Então, pessoal, a gente vai finalizar com os métodos de equação não linear, tá? Os métodos para zero de função. E vamos começar com o método da secante, que é um método, uma variação do método de Newton. Então, brevemente, relembrando, o método de Newton é um método que você tem xk mais 1, definido pelo ponto anterior xk, menos essa variação aqui. E lembra de onde que a gente tirou isso? A gente faz isso como? Você tem a sua função, certo? Digamos que você tem o zero aqui. Você pega um certo ponto, calcula a tangente, e aonde a tangente zera, você usa esse ponto novo como a próxima aproximação. Esse é o seu xk mais 1. Tá bom? Essa é a ideia. Se você fizer essa conta, fizer a aproximação linear usando Taylor, tá? Usa Taylor de ordem 1, faz a aproximação linear ser igual a zero, achar a solução disso, dá exatamente essa fórmula que você está vendo aí na sua tela, tá bom? E na minha tela também, inclusive. Vamos fazer aqui só uma continha muito breve, tá? Então, relembrando que eu só estou começando com um forward if e peguei umas imagens. Vamos mudar aqui para 600 e 400, vai ser interessante. Vamos pegar a função clássica, que é a função x ao quadrado menos 2. Vamos considerar um x0 igual a 3. Vamos plotar. Vamos calcular primeiro as soluções. A gente começa com só o x0. For k igual a 1 até 10. Vamos fazer 10 iterações desse cara. A derivada da função f vai ser por forward if. Lembra que o forward if calcula automaticamente a derivada para a gente. Então, meu ponto xk mais 1. Então, meu x atual é o xk. E o x novo, eu vou jogar no meu vetor x, vai ser... Alergia, tá, pessoal? Desculpem. Tem um gato bem aqui do meu lado, ó. Você quer aparecer, gato? Meu gatinho lindo. Concentra, pessoal. Para de perder o foco. Volta aqui a câmera. O meu x vai ser x menos f de x dividido pela derivada. Ok? Então tá aqui, derivate não está definido mesmo. Derivative. Então esses daqui foram os meus x, calculei, defini a função f aqui em cima. O ponto x0 está aqui, coisas que eu vou querer mudar no futuro, né? Aí eu vou calcular a iteração, vou plotar a minha função f. Então eu vou calcular um xr que vai ser... XR provavelmente eu vou mudar também, então eu vou calcular manualmente entre 1 e 4, 3.5, com 100 pontos. Vamos plotar XR e F aplicado em XR. Tá aqui. Não preciso de legenda. E eu vou plotar então essa ideia que eu falei para você. Plota o ponto, plota a reta. Então, for k igual a 1 até o tamanho do x menos 1. Eu vou plotar
o ponto embaixo, a reta vai até a reta, bate nessa reta, vai até o próximo ponto. Então, o ponto embaixo é o xão K, começa no xão K, sobe até no mesmo ponto na próxima altura e vai até o xk mais 1. A altura inicial é 0, a altura depois que eu calculo é o f de xk, a próxima altura é 0 de novo. Isso faz um triangulinho, cor preta, e aí no final disso tudo você faz o eixos XR e f de XR. Tá aí, beleza? Vou fazer cor vermelha talvez. Então começa aqui, sobe, bate aqui, faz a tangente, sobe, bate aqui, faz a tangente e faz. Tem 10 iterações, 0, 1, 2, 3, você já não vê mais que 3, as outras 7 já acabaram, beleza? Ele já está muito bom. Então essa é a ideia do Mad Newton, ele chegou até aqui. No exemplo que a gente fez, que tem o fractal, x ao cubo menos x, a gente tinha essa mesma ideia. A gente estava fazendo de menos 2 a 2, daí. Tá? E o meu x0, um x0 que eu gosto de usar aqui, tipo 1.8, por exemplo, sobe e cai aqui. Obviamente, a gente vai usar neste vídeo, assim como em vários, um x0 ou alguma coisa desse tipo variável. E aqui eu vou usar o bind, o x0, o slider no xr. O value got true. Ok? Eu preciso definir o XR antes desse cara, então o XR está aqui em cima. Pessoal, eu resetei e aí ele passou a funcionar de novo. Então era só alguma coisa de... Ficou na memória alguma coisa quebrada, corrupção, enfim. Estamos aqui com a função x ao cubo menos x, tá? Tem 3 zeros. Então aqui é como é que se comporta o método de Newton. Ele vai andando, zero aqui ele explode, como vocês viram, né? O motivo pelo qual tem fractal, aqui é zero. E aí todo mundo feliz com o resultado, ok? Bom, qual que é a ideia do método da secante? O método da secante veio por 2 motivos. Um deles é esse cara aqui chamado raiz de 3 sobre 3. Se eu colocar raiz de 3 sobre 3 aqui, ele parou de rodar. Aqui não rodou nada. E o motivo é porque ele explodiu. Tá? Ele calculou a derivada, e a derivada no raiz de 3 sobre 3 é zero. Divisão por zero não existe. Então, quando você fala vou usar a derivada, você tem que tomar cuidado de se você está derivando por alguma coisa que existe. Tá? Então, eu não posso só colocar essa derivada aqui. E a segunda coisa é que em algumas situações calcular a derivada é caro. Ou você não sabe ela. Ela tem que existir ainda para o método da secante, tá? Teoricamente ela tem que existir para você usar o método, senão você não tem garantia das coisas funcionando, mas ele pode funcionar, enfim. Mas mais do que isso, nesse nosso caso atual de Julia é fantástico, você consegue usar o for div com derivativo e calcular a derivada muito trivialmente de quase qualquer função aqui. Deixa essa ideia de não consigo achar a derivada muito abstrata, tipo, não parece real. Mas no passado, principalmente quando a gente não tinha muitas habilidades do que escrever na linguagem, né, a gente não tinha como calcular a derivada facilmente. E algumas coisas são muito complicadas mesmo. E existem algumas situações onde você sabe que existe derivada, mas você não tem como calcular ela. Situações mais complicadas de tentar descrever. Então, qual que é a ideia da secante? A ideia é você pegar essa derivada aqui e você substituir por uma aproximação para essa inclinação. Você tem, além do método secante, que vai ter uma escolha específica para esse MK, outras escolhas que você pode fazer que deixam o método mais barato. Uma escolha clássica é você usar sempre a mesma derivada. Você usa o valor inicial e nunca muda. Quer ver? Pega aqui, no lugar de usar f' de x, usa o f' de x0. Calcula aqui m igual a f' de x0 e usa ele sempre.
Pronto, vamos ver como é que fica o método. Olha aqui no começo. Ele falha. Eu tô com esse problema desde o outro, não sei dizer por que que ele pega esse caso no extremo e ele não vai, mas enfim, uma coisa muito pequena. Eu tô com a derivada, uma única derivada foi calculada, que é essa primeira aqui, e todos os outros passos estão sendo feitos com a minha inclinação. O gato está pisando no tablet, então ele tem medo de travar. É a mesma inclinação. Essa inclinação aqui é exatamente a mesma em todos os casos. Então veja a diferença se eu usar aqui f' de x, salvei. Note que a derivada melhora, fica mais inclinado, mais próximo. E usar o m, não. Tá bom? Ele fica pior. Qual é a ideia boa? Tipo, vale a pena fazer isso daqui? Se for caro, vale a pena. Muitos métodos de otimização ou métodos avançados para esses sistemas não lineares, onde a derivada são várias variáveis e são várias derivadas, acabam fazendo alguma aproximação assim. Usa uma derivada, quando ficar ruim, aí você atualiza. Então, uma ideia que eu posso fazer aqui é, eu for a cada 3 derivadas, então, deixa assim, aí... na verdade, eu vou deixar fora, aí if o k dividido por 3 for zero, aí eu vou calcular de novo a derivada no ponto x. Tá? Ele falhou. O k por 103, no method matching no name of nothing. Não sei por que ele está dando esse erro. Se eu apagar. Aqui provavelmente ele precisa que eu fale que isso é o global. Era esse o problema. É a coisa de global do Julia. Então, olha só. Primeira derivada ficou igual. Segunda derivada ficou igual. Terceira derivada, ele calculou de novo. Então, ele fica ruim, aí ele vai lá e atualiza e calcula um passo um pouquinho melhor. Você faz isso periodicamente, tá? Então, esse é o Mad Newton modificado, talvez seja o nome, tá? Eu não lembro. Mas é um dos métodos de Newton, uma das variantes do método de Newton. A ideia de secante, no entanto, é não calcular nenhuma vez a derivada, tá? Ou talvez a primeira vez. O que eu vou fazer é, eu vou usar 2 pontos. Então, digamos que minha função eu calculei, eu sei que ela passa nesses 2 pontos aqui, tá? Um xk e o xk menos 1 e o xk. Com alturas respectivas f de xk menos 1 e f de xk. E suponha que eu calculei nessa situação, que é a situação que faz bastante sentido, onde a raiz é aqui no meio. Então, o que eu vou fazer é conectar esses dois. Deveria estar conectado aqui. Vou conectar esses dois. Passou muito próximo da solução, mas lembra que é acaso, não, no caso vai acontecer sempre. E eu vou calcular essa inclinação de reta aí. E a inclinação de reta é a derivada do y sobre a derivada não, a variação do y sobre a variação do x. A variação é o f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos 1. É só isso, eu só vou fazer isso daí. Usa essa inclinação. E a primeira? A primeira que é o problema, porque a primeira você não tem, porque você não tem um x menos 1. Então você tem algumas maneiras de fazer isso. Uma maneira só chuta um ponto. Ou outra maneira faz x1, x0 e x1 aleatórios. Outra maneira faz igual o método da bissecção. Você tem o A e o B dados, e aí você começa nesse intervalo AB. Mas não tem garantia de que ele vai diminuir. E outra maneira, você calcula o primeiro ponto com a derivada e os outros você usa essa aproximação. Não tem uma maneira boa, a certa, a melhor. Não faz muita diferença. A gente pode fazer qualquer uma delas aqui. Eu vou fazer o xk e o x anterior igual a xk menos 1. Então, if k maior que 1, a gente vai fazer isso. O global m. Vamos deixar assim. Menos f de x ante dividido por x menos x ante. Ok? Então aqui é a mesma ideia, só que quando ele não for, eu posso usar, por exemplo, 1. É uma escolha ruim, tá? Mas usa 1.
Opa. Aqui embaixo, X. Aqui eu usei 1, que é uma escolha ruim, então ele começou aqui, bateu aqui, ele usou 1, ele foi lá para longe. Esse 1 foi uma escolha muito ruim mesmo. Vamos usar uma escolha menos ruim, seria 0,1 nesse caso, tá? Só para simplificar. Vamos usar um 0,2, 0,5, 4, 3. Obviamente, quanto menor, mais inclinado ele fica. Então vamos usar um 3, 5. 5 parece adequado. Então ele é 5, depois ele faz a inclinação. Eu só queria que ele fizesse um passo sem muito sofrimento. Vamos colocar um 500, porque aí o primeiro passo que ele faz é, ele essencialmente usa um ponto um do lado do outro. E aí ele começa a andar. Então ele usou um ponto, aqui ele pegou a inclinação de 2 pontos e andou. Pronto, aqui fica um pouquinho melhor. Ele pega essas duas retas aqui, esses 2 pontos aqui, passa uma reta neles, chega aqui, aí ele vai para o próximo, tá? Então aqui, aqui obviamente ele vai dar ruim, ele passou no ponto onde é 0. Eu queria um exemplo onde ele não fosse feio. Também vai ser como se fosse bonito. Vamos fazer assim. 4. Eu falei que eu não queria ele feio e ele ficou. 10. 10 está quase. Tá bom? 10, se ele bateu aqui, esse ponto e esse ponto definem essa próxima reta, ele vem para cá, esse ponto e esse ponto definem a próxima reta, ele vem para cá. Então aqui, na hora que eu estou fazendo esse plot aqui, tecnicamente ele deveria estar olhando para a reta anterior, tá? Não só para essa. Então vou plotar uma pessoa a mais aqui, que seria de xk menos 1 até xk, e da altura anterior até a altura nova. Cor verde. E isso daqui é se o K for maior que 1. Sobrou um colchete. Aqui faltou um parênteses, na verdade. Então aqui, ó, essa reta verde aqui, que não deve estar dando para ver, eu vou dar um zoom olhando até o ponto 1 ponto menos 1. Então, essa reta verde aqui embaixo, ela vem e é exatamente essa inclinação usada aqui na frente. E aí bate aqui. Aí você pega esses 2 pontos, pega essa inclinação, ela vem e bate aqui. É só isso. Esse é o método da secante. Não tem muito segredo, certo? É um método simples, mas que funciona bem, tá? Claro, se você tiver um chute inicial bom. O problema dele é justamente quem quer esse chute inicial bom. Você viu aqui que eu fiz várias maracutaias de como é que eu vou fazer esse primeiro cara. E algumas delas ficaram legais, outras nem tanto. Outra questão é, se você por algum acaso chegar na solução, você tem que parar, tá bom? Então aqui, se o xk menos 1 for igual a xk, você pode dar um break. Então, se o k for maior que 1, e você pode dar um break. Então, aqui no caso onde eu comecei no 1, que ele estava explodindo, que você viu que dava um erro, ele ainda deu erro. Porque... possivelmente precisa de uma prox. Não. Ele vai começar aqui. XK... ele está olhando o anterior. É o K igual a K mais 1, porque eu já coloquei a pessoa no lugar certo. Ou não. Não foi suficiente para ele. Porque é o primeiro ponto. De fato. O primeiro ponto eu deveria tratar de uma maneira diferenciada, né? Ele não sabe. Então seria mais justo eu parar aqui. Se x for igual a x anterior, break. Agora sim. Então estou no ponto 1, ele simplesmente não saiu do lugar, ele começou na solução e ficou na solução. Tá? Se acontecer de eu andar e achar a solução de outra maneira, ele vai fazer a mesma coisa e vai parar.
tá bom? Legal. Que mais que eu posso fazer aqui que seria interessante? Eu acho que não tem muitas ideias, tá? Eu acho que eu posso mostrar para outra função a x vezes exponencial de x menos 1 e a gente vai para o intervalo 0, 1. Então, estou nesse intervalo, em vez de fazer isso daqui, eu vou fazer assim, eu vou começar no x 0 e no x... Eu vou começar nos dois pontos dados, 0 e 1, e vou esquecer essa parte toda ali. E o m, eu vou começar com um m qualquer, mas eu vou começar no k igual a 2. Então aqui sempre vai ser verdade. Ele tenta usar esse inter... Eu ainda não sei o que é esse inter que ele tenta usar, tá? Ah, eu sei agora. Ele tenta fazer que é 0 e 1.0. Então, beleza. Aqui é a mesma coisa, não está dando para ver os detalhes, mas eu vou descrever para você. Ele pegou aqui, veio e pegou esse ponto 1, tá? Aí ele pegou esses dois pontos aqui e aqui, passou essa reta verde e pegou esse ponto aqui, que por acaso é onde a reta verde bateu, e veio para cá. Pegou esse ponto aqui e esse ponto anterior, passou essa reta verde, onde ela bateu, veio para cá. Por que está sendo onde a reta bateu dessa vez e antes era só a continuação? Porque está batendo no meio. Se ela estivesse continuando, ia ter a diagonal, que é essa coisa vermelha aqui, tá? Que essa vermelha aqui, diagonal não, né? A reta secante, mostrando onde que está batendo, tá? É só isso. Essa cor verde, com frequência mais atrapalha que ajuda. Esse é o método da secante, usando o ponto 0 e o 1 dados, tá? Então aqui eu não mexo, não adianta nada. Bem, o método da secante é esse, é uma variante do método de Newton, e agora a gente vai falar de uma variante do método da bissecção, tá? Uma ideia muito parecida com esse da secante, então por isso que eles cabem juntos aqui. Então, o método da bissecção, que também vimos na última aula, ou de quase um ano atrás, mas a última aula, você tem um intervalo AB onde você tem esperança de que tenha solução, tá? Deixa eu subir mais. Você assume que tem solução, você sabe que tem solução se você tiver as hipóteses de que a função f é contínua e de que ela muda de sinal. Por exemplo, ela faz uma coisa assim. E a ideia que o método da bissecção faz é, ele olha esse tamanho aqui, divide esse tamanho na metade, aqui é bem a metade, A mais B sobre 2, e ele usa esse ponto novo para decidir se eu vou ficar com esse intervalo AB, AC, né, digamos, ou se eu vou ficar com esse intervalo CB. Num desses intervalos, a minha função muda de sinal. Então, se você olhar, aqui o valor da função é positivo, então eu preciso do intervalo AC, para eu poder pegar um valor que muda de sinal. No entanto, o que acontece? Existem algumas situações, por exemplo, esta daqui, tipo uma função muito próxima de uma reta, que ela faz alguma coisa assim, certo? Parece muito uma reta, principalmente quando eu mudo os valores. Mas o meu método é bem burrinho, e aí ele vai lá no meio, ele não sabe que é uma reta, claro, vai lá no meio, tá longe, divide no meio, tá longe, divide no meio, tá, e vai se aproximando. Quanto mais próximo A tiver de zero, mas ainda longe da tolerância, mais eu vou andar. E se eu tivesse com a informação de que AB é perto de uma reta, eu iria mais perto do A do que do B, que está mais próximo do zero. Além do mais, é uma tentativa natural. Se eu estou com um ponto que é mais próximo do zero, faz mais sentido eu estar mais próximo dele. Então, o que o método da posição falsa faz é ele faz uma reta, que deveria estar passando nesse ponto aqui, e ele usa essa interseção como novo ponto. Exatamente a mesma ideia do método da bissecção. Mesma coisa. Ele usa esse ponto, na verdade, o método da bissecção usa só a inclinação, né? Mas é a mesma ideia de você usar dois pontos anteriores para passar uma reta, e aí você usa essa reta para achar o próximo ponto. Você pega essa reta, zera ela e vê onde que ela bate. Então vamos fazer essa
ideia. Essa ideia é, você tem uma nova reta, que é a reta que passa no ponto f de A, mais x menos A vezes a inclinação, que é f de B menos f de A, sobre x menos A. E aí você faz isso daqui igual a zero. Então, aqui não é x menos A, é B menos A. Então, se você resolver isso daqui igual a zero, você vai ter x menos A igual a... Joguei para o outro lado, ficou menos f de A. Tá? Eu estou vendo que eu vou fazer algumas contas, então ficou menos f de A. Aí eu vou passar o B menos A multiplicando, certo? Isso. Aí eu vou passar o f de B menos f de A dividindo, beleza? Aí eu vou pegar e passar o A somando. Então, quando eu passo o A somando, eu faço o MMC, ele fica A em cima, f de B menos f de A, tem um vezes A aqui que apareceu, e aqui do lado de cá vai ficar AF de A menos BF de A. Então você tem A, F de A menos BF de A mais AF de B menos AF de A. Eu agora estou percebendo que eu estou usando essa cor péssima para visualizar, mas já foi. F de B menos F de A. E aí aqui em cima algumas pessoas somem. AF de A menos AF de A. Sobra AF de B, e aí eu posso colocar nessa ordem bonita AF de B menos BF de A sobre F de B menos F de A. Ok? Então, é uma conta meio estranha se você for olhar. A vezes F de B menos B vezes F de A, mas o importante é que funciona, tá? Você também pode visualizar isso daqui de outra maneira. Se você dividir por F de A e F de B ao mesmo tempo, isso daqui vai dar A sobre F de A menos B sobre F de B dividido por, e aqui eu dividi por F de A e F de B, menos 1 sobre F de B. Lembrando que nenhuma dessas pessoas é zero. Um desses valores é negativo, F de A ou F de B. Se o F de B for negativo, então aqui vai ficar mais o módulo de F de B. Certo? E o F de A é positivo, é a mesma coisa que o módulo. Se o F de A for negativo e o F de B for positivo, isso daqui fica menos o módulo de F de A, o F de B fica positivo, aqui tem o menos. O F de B é positivo, o F de A é negativo, fica menos o módulo. Menos em todo mundo, vira mais. Ou seja, de um jeito ou de outro, é equivalente a isso. E isso é o quê? É a média ponderada de A e B com peso 1 sobre o inverso do valor da função em módulo. Então, essencialmente é uma média ponderada que eu estou fazendo. Bonito, né? Essa média ponderada que a gente vai implementar aqui, então. Então, mesma coisa, eu vou voltar aqui e copiar. Bom, não tem muito o que copiar, na verdade, é só essa parte, tá? Ok, a função f já está ali em cima, quando eu for mudar, vou mudar ela em cima. Essa é a função f, intervalo AB, agora sim eu vou voltar aqui. Em vez de ter um x0, eu vou ter... eu vou fazer um novo xr, eu vou deixar o xr, eu vou fazer um xg, é a mesma coisa. Só para não ter que, sabe, mexer demais. Então aqui eu vou fazer um A igual a bind a slider range menos 1, 0, length 41 e um B. Mesma coisa, provavelmente eu não vou mexer nessas pessoas, mas se eu quiser mexer eu já quero deixar pronto. E eu vou ter o meu XG, vai ser o range entre A e B, com 101 pessoas. Pronto. Então aqui é o XG e XG. De menos 1 a 0 por enquanto. Não é a solução que a gente quer, mas
Inclusive daqui eu vou fazer de 1 a 2. Pronto. Então está passando no zero, só para a gente ver as diferenças. O método da bissecção, ele começa com os pontos A, B, e eu vou fazer a bissecção, 10 iterações dela. O método da bissecção, eu vou pegar o AB atual, eu vou fazer FA, FB igual a F de A, F de B. Se F de... Eu vou calcular o ponto médio, A mais B sobre 2. F de X é o valor da função. Se F de A vezes F de X for negativo, eu vou pegar esse ponto novo. Vou fazer assim primeiro. Deixa assim. Vou pegar o ponto novo. Estou só pensando em como é que eu vou plotar a solução, mas eu faço isso depois. Se o módulo desse f de x for menor que 10 a menos 4, eu já paro, chega. Se não, se ele for negativo aqui, eu vou colocar no ponto novo AX. Se não, eu vou colocar o ponto novo XB. E isso daqui é o meu método da bissecção, tá? Salvei, ele rodou, mas não tem nada para mostrar. Eu vou plotar esse B agora. E eu vou plotar esse B como? Essa que é a questão importante. Eu acho que eu vou plotar ele como um quadrado, aí eu vou fazer um quadrado menor e um quadrado menor, um retângulo no caso. Acho que faz sentido, né? Talvez fique uma porcaria, mas... Então eu vou fazer assim, o Y... O Y da bissecção vai ser o menor valor possível da minha função. Então vai ser o mínimo dessa fg aqui. Então o y da f, que não foi calculado antes, vai ser f de xg. E aí eu posso reaproveitar aqui. E vamos começar para mostrar o que eu quero fazer. Eu vou calcular uma caixa que vai começar no A. Ela vai começar no alto no A, ela vai descer no A, ela vai para o outro lado no B e ela vai subir no B. E ela está nos pontos F, FA, 0, 0 e FB, de cor que não importa muito, magenta, por exemplo, só para visualizar se funciona a ideia. E não funcionou nada a ideia. Por que não funcionou a ideia? Inclusive eu usei esse ponto aqui. Ele deveria bater aqui no zero, aqui. Aqui tem um pontinho vermelho. Provavelmente porque ele atualizou ali embaixo. Então eu vou fazer aqui AB igual a B1. Multiple definitions for AB. Por que ele ficou um pontinho só ali? Se aqui fosse menos 1. Funcionava, mas o A é menos 1. Então aqui eu vou fazer XA, XB. Só para ter certeza que ele não está conflitando nem nada. Aparentemente ele estava conflitando aqui dentro o valor de AB e aí ele estava destruindo tudo. Mas o que eu queria fazer no F de A eu quero fazer na caixa, então eu quero pegar o máximo, a altura maior, então eu quero pegar o YB, vamos pegar os extremos, então YB, o máximo, depois o mínimo e o máximo, e essa é a nossa caixa, tá? Tá aqui nossa caixa mostrando onde que é o primeiro intervalo. Só que eu quero pegar o segundo valor aqui. Agora ele virou um vetor. O segundo valor eu quero subtrair um pouco. 0,1, por exemplo. Foi pouco demais. 0,2. Ele não tá deixando atualizar. Ah, sim. Primeiro valor, que é o mínimo. O primeiro valor eu diminui um pouquinho. Pronto, agora sim.
E o valor extremo eu aumentei um pouquinho. Eu também queria poder andar um pouquinho para fora, mas aí ele deixa de ser a caixa. Então aqui a caixa inicial, ele vai calcular o ponto médio e vai fazer outra caixa. Então eu vou repetir isso daqui k vezes. Então, for k igual a 1 até o tamanho do x, não precisa ser menos 1, não tem problema. Eu vou plotar isso, mas quem que é o meu XA, XB? É o meu BK. Burger King. Funcionou. E aqui no final você plota um vazio para ver que ele plotou. Tá aí, essa é a ideia. Ele tem a primeira caixa, aí a segunda caixa mais para baixo, para mostrar onde ela ficou. Aí a terceira caixa mais para baixo, a terceira caixa aqui, a quarta caixa e assim por diante. 10 iterações é bastante, até a gente pode fazer só 5. Ele reclamou de alguma coisa. B. Tentei acessar um elemento de valor 6. Ah, aqui não é X, é B. Erro meu. Então tá aqui a caixa 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é o nosso método da bissecção. A solução mais próxima que ele tem é esse ponto aqui no meio dos dois. Então, depois de fazer isso tudo, eu vou plotar a solução mais próxima que eu tenho, que é entre os dois caras. Acho que eu nem vou plotar muito, não. Fica claro que é entre esses dois intervalos aqui, né? Ok, espero que não tenha ficado muito difícil de visualizar aqui. Eu fiquei subindo a caixa também, mas isso não adiantou. Alternativamente, o que eu pensei em fazer com a caixa de cima era só usar a caixa de baixo. Menos mais 0,5. E fazer assim. É uma possibilidade. Não sei o que vocês acham melhor. Eu particularmente gostei mais desse. Mas aí sim, nesse caso, eu vou plotar que a solução vai ser entre o intervalo final, b de tamanho 10, sol B, sol B, sol B, vermelho. Pronto, a solução final está nesse intervalinho ali. Agora ficou bonito, gostei. Está nesse intervalo a solução final e eixos no XG e no YF. Pronto, quase. O YF, eu tenho todas as pessoas que eu andei para baixo que eu ignorei quando eu faço isso. O YF junto com o menor valor do YF menos 0,1 vezes o tamanho de B. Pronto. E aí ele acrescenta todas as pessoas que eu tinha para baixo. Então veja que, de fato, isso tudo para a gente fazer a bissecção, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa viagem. A gente fez a bissecção aqui, ele de fato converge, esse é o intervalo final. Funciona para chegar nessa solução que a gente queria tanto. Fantástico. Aqui eu posso fazer até assim. Ficou bom, gostei. Gostei. E o outro método. Tudo isso para poder falar do outro método. O outro método é o método da falsa posição, e em latim, aparentemente, é o regula falsi. Por algum motivo as pessoas ainda falam do método regula falsi em latim. Não sei porquê, mas está aí. E aí eu vou usar RF então. Mentira, deixa eu usar FP de falsa posição. Começa no AB também. Só que aqui no lugar de ter... vou fazer assim, inclusive, porque eu não quero conflitar. Vou fazer o falsa posição. Mesma coisa, 5 passos. Pega o FP. No lugar de fazer essa conta aqui, eu vou fazer a conta nova que eu escrevi aqui. A vezes FB.
menos B vezes FA, dividido por FB menos FA. Calcula o ponto novo. Esse YF já foi calculado, não preciso dele. Calcula o ponto novo, atualiza. A mesma ordem segue aqui, ainda vale, só que eu calculo um FP. Esse YB aqui, eu não preciso dele de novo. Vou colocar um local para que ele não conflite. E esse sol B fica um sol FP. 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 E aqui também é FP. Está errado. O que está errado? Aqui é só o FP. Aqui é FP. E isso daqui não faz sentido nem... Isso aqui com certeza não está fazendo sentido. Vamos ver o que aconteceu com o método em si aqui dentro, se alguma coisa aqui dentro está errada. FP, ele começa no ponto menos 1, 1. Opa, bonito assim também. Ele começa no ponto menos 1, 1. Ele anda para cá e aí depois ele andou para fora. Então, pessoal, estava dando uma olhada e achei umas coisas erradas aqui. Primeiro que aqui é XA e XB, então ele retém a informação do A e aí ele se perde. Aqui é só o FP, certo? Então, esse aqui é a solução. E outra coisa, quem é o X final? Eu coloquei dessa maneira de achou a solução? Tchau, vai embora. E em vez de fazer isso, eu vou colocar a solução aqui para a gente dar uma olhada de uma certa maneira, como um intervalo ainda. E eu vou colocar assim, x menos 10 a menos 2 e x mais 10 a menos 2. Porque se eu achei esse x aí, quer dizer que o valor de função dele é zero, próximo o suficiente. Então, se a gente olhar aqui, talvez ele não funcionou. Ele deveria fazer uma iteração a mais, mas não fez. Ou é porque o 10 a menos 2 é muito grande? Não. Não. Ah, sim, é porque ele não convergiu, é isso. Olha, ele fez 1, ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele não chegou à solução ainda, ele não entrou aqui, tá? Se eu fizer 10, aí ele para. Eventualmente ele chega e morreu ali. Então x menos 2, x a 2. Ok? Boa. Vamos fazer 5 iterações mesmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então se ele chegar no valor de solução muito pequeno, eu vou acrescentar ao FP um x menos 10 a menos 2 e x mais 10 a menos 2. Ok? Também nada aconteceu. Se eu fizer 10 iterações, eventualmente ele cai ali, bate. Esse daqui com 10 iterações, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu acredito que ele não bateu, porque ele não fez o intervalo. O valor de função, o intervalo ficou bem pequeno, tá? Mas o valor de função não bateu. A gente pode até colocar para poder saber no título qual que foi o valor de função final. Então, title. Se bem que a gente não tem o valor de função. A gente tem sim. F de soma o B final dividido por 2. E tem que ser uma string, né? Então, string disso. Então, o valor final foi 0.00066. E aqui o valor de função final foi... faltou mudar para FP. Menos 5 vezes 10 a menos 5. Então, ele fez... vou contar desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também, mas aparentemente na décima ele achou. Se eu fizer 20, ele para aqui. O intervalo final é maior do que o intervalo que ele estava trabalhando já, tá? Ele escolheu um lado que estava mais próximo de zero e foi seguindo nesse lado. E aqui
ele faz mais umas 2 iterações e chega na mesma solução, ó. Menos 1, 10 a menos 5, e aqui menos 5, 10 a menos 5. Aí é a mesma ordem, não importa muito. Legal? Essa é a diferença. Vamos fazer alguns exemplos mais relevantes. Um exemplo, x² menos 2, solução é raiz de 3. Então aqui o meu intervalo, esse aqui não importa que isso é Newton, mas inclusive, como eu não quero ficar mudando entre o que o Newton tinha e esse outro, eu vou aqui embaixo mudar para uma f2 de x igual a x² menos 2. E aqui eu faço f2, 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 f2 e f2, 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 f2. Obviamente, em algum lugar eu não coloquei o F2 certo e ele já explodiu e deu tudo errado. Aqui aparentemente está certo. Na verdade, talvez ele só tenha tido o problema de que começou num valor ruim. Então vamos lá, volta aqui, x², estou andando no x², então o meu intervalo AB tem que ser lá no 0, 1, por exemplo. Começar no 2, 3, tá? Então essa daqui é a minha função. Okay? Não faz diferença ser AB. A gente já viu essa conta antes, não faz muita diferença. Então ele faz isso, algumas iterações. Deixa eu colocar aqui nessa string vezes e length de B iterações. Então ele fez 16 iterações, tá? 15 iterações na verdade, mas não precisamos sofrer. Length de FP. Aqui ele fez 8 iterações para achar o raiz de 2, tá bom? Então ele é um pouquinho melhor, principalmente em casos que ele demora. E tem um caso onde ele é muito melhor, que é o caso linear. Então se você está no caso x menos 0,2, por exemplo. Essa é a função x menos 0,2. É uma reta. Ele fez 3 iterações. Se for x menos 0,1, ainda mais. X menos 0,01. 21 iterações, tá? Aqui, inclusive, ele fez alguma coisa errada e foi para o outro lado. Não quero nem sofrer. Por que ele pulou para o outro lado? X menos 003. Faz as iterações todas. Como é que o nosso método se portou? Uma única iteração. No caso, 2 marcadas, porque é x0 e a x1. Por quê? Porque é linear e é exatamente como ele aproxima, né? Então, não tem muita dificuldade. Se você não tiver linear, mas se tiver uma pequena mudancinha para o linear, por exemplo, seno de x menos 0,1. Nesse intervalo ele é bem linear, tá? Então aqui eu vou deixar aqui x sobre 3. Então isso daqui não é uma função seno, não é linear, mas nesse intervalo ela é muito próxima de estar linear. E aí aqui ele se porta muito bem, porque se é próximo de linear ele vai muito bem. Ele aproxima por uma função linear. Então em algumas situações que você sabe, ou espera que ele seja linear, ele vai funcionar muito bem, o método da falsa posição. Legal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dá um like e compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Me ajuda bastante e eu quero tentar chegar a 1000 inscritos esse ano, tá? Então esse é o nosso desafio. Por favor, me ajude. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.